Bem-vindos ao Liberdade em 2 Minutos. Hoje faremos a leitura do livro Bitcoin Red Pill, o Renascimento Moral, Material e Tecnológico, terceira edição, 2024, Renato Amoedo e Alan Schramm. Prólogo à terceira edição. Se quiser ir direto ao assunto, pule o prólogo. É uma apresentação com histórico, justificativas e análise contextual da obra. A primeira edição é de outubro de 2019, foi abraçada pela comunidade com fluxo torrencial de correções e sugestões, inclusive de muitos original gangsters da primeira era, quem aceitou antes de 28 de 11 de 2012. O evangelizador e empreendedor Felipe Micaroni escreveu o prefácio. A segunda edição de outubro de 2021 teve 40% mais páginas e 40% menos erros que a primeira, com inclusão de páginas amarelas de anunciantes com coragem de associar suas empresas e marcas à obra, e nenhum deles deu calote nem falhou de outra maneira com a comunidade. O prefácio teve autoria do professor Dr. Guilherme Bandeira. As grandes novidades na época da segunda edição eram os primeiros ETFs de Bitcoin, a adoção do Bitcoin como moeda legal em El Salvador, a evangelização agressiva de Michael Saylor e a alavancagem em juro negativo de sua empresa, MicroStrategy, transformando-a em um análogo a fundo alavancado de Bitcoin, repetindo a estratégia de Hugo Stines. A terceira edição de 2024 era urgente, não apenas para atualizar tabelas, gráficos e valores, mas para incluir todas as novidades desde outubro de 2021 e retirar referências a empresas, pessoas e fontes que não existiam mais. O prefácio voltou a ser escrito por um bitcoinheiro pioneiro, Alan Reicher. Os fatos relevantes na terceira edição foram o lançamento de ETF Spots, autorizado pela SEC em janeiro de 2024, que em menos de 6 meses captaram mais de 780 mil bitcoins, aproximadamente 4% de todos os bitcoins, reduzindo brutalmente saldo em exchanges, a convergência das questões políticas e eleições pelo mundo ao Bitcoin, a publicação do software, com o Bitcoin sendo considerado uma das camadas da política e geopolítica, e o uso de expressões dessa obra por diversos candidatos presidenciais norte-americanos, até com promessas de não vender mais Bitcoins apreendidos, constituir reserva estratégica ou até perdoar condenações de bitcoinheiros históricos como Ross Ulbricht. Diversas previsões anteriores se cumpriram. O juro negativo e o Kever continuou. A legitimação do Bitcoin avançou e a convergência dos temas políticos a ele, as leis ginofascistas avançaram, com a brutal redução de fecundidade no Brasil e no mundo, o uso de moeda física despencou e a desmonetização de riquezas aumentou. Os controles sobre expressão, transação e acesso à internet aumentaram, estimulando o uso de alternativas como NosTR, Starlink, Bitcoin, stablecoins, se tornando fundamentais a rebeldes na 25 de março, no comércio exterior russo e até mesmo como moeda das forças rebeldes em Myanmar. Na geopolítica, a grande novidade após 2021 foi a guerra na Ucrânia, com a União Europeia e os Estados Unidos aplicando sanções e expropriações a russos, na maioria dos casos sem qualquer previsão legal, derrotando dólares bancários como reserva e no comércio internacional, forçando potenciais inimigos da liberdade a tirar suas reservas dos ambientes regulados, explodindo inclusive demandas por o STT e outras stablecoins. Se o saldo bancário da Rússia, que tem milhares de bombas atômicas, pode ser expropriado, imagine o seu. A disputa entre a Binance CZ com aparelhos de Pequim, com a FTX SBF, com aparelhos do comando do Partido Democrata, também marcou o período e precipitou o colapso do preço do Bitcoin, perda de mais de 77% de valor, de 69 mil para 15.479 dólares em menos de um ano, após seu pico em 2021. Evento previsto publicamente dias antes em episódio do professor Fausto Botelho. A terceira edição apresenta correções, melhorias e atualizações marginais. Se o padrão de uma edição para cada época de inflação do Bitcoin, iniciadas a cada halving e que duram 840 mil blocos, for mantida, a próxima só sairá depois de abril de 2028. Cotação do Bitcoin no lançamento da primeira edição de 10 de 2019 era 8.300 dólares ou 34 mil reais, após meses seguidos de queda. O preço do Bitcoin no lançamento da segunda edição de 10 de 2021 era 44 mil dólares ou 240 mil reais,
um momento de euforia no mês anterior ao ATH, all-time high, máximo até então em dólar. Para consultar preços históricos gratuitamente, busque em plataformas como tradingview.com, pares como BTC-USD, Bitcoin em dólar, ou BTC-BRL, Bitcoin em real. A segunda edição foi editada no L de Liberdade e alcançou centenas de milhares de visualizações até 2024. Os downloads gratuitos no Instituto Rothbard, rothbardbrasil.com e minhahonra.net também alcançaram dezenas de milhares de acessos, e o livro físico foi vendido em dezenas de marketplaces, muitos, inclusive, em cópias não autorizadas. Em menos de um ano, mais de 14 mil convertidos pagaram pelo treinamento de autocustódia Batismo Bitcoin, e mais de 200 mil fizeram gratuitamente, em canais do YouTube, Telegram ou usando senhas de terceiros, demonstrando o reconhecimento público aos autores. A capa da primeira edição fazia referência ao Bitcoin The Fastest House, do Paul Tudor Jones, com uma quadringa. A capa da segunda edição foi o Honey Badger, e da terceira faz referência ao meme do Laser Eyes no busto dourado de Satoshi de Budapeste. A primeira edição foi publicada quando não havia o padrão Bitcoin em português. A segunda edição foi publicada antes do Fiat Standard e Fundamentals of Economics e do Soft War, a dissertação depositada no MIT, que resume os potenciais impactos do Bitcoin na geopolítica e estratégia nacional. Essa obra teve impacto inclusive em propostas e conceitos usados pelos candidatos presidenciais, Trump e RFK, em 2024. O texto a seguir tem imprecisões, generalizações e erros. Por isso, não confie, verifique. Cada informação relevante tem referências em notas de rodapé ou no glossário. Temas mais complexos são objetos de outro volume. Bitcoin Black Pill, seu bot salva-vidas, e em treinamentos na nossa plataforma educacional, educaçãoreal.com. Para usuários avançados, o melhor canal sobre o Bitcoin do mundo, no YouTube, é em português e oferece de maneira gratuita tutoriais para tudo que puder imaginar. Basta procurar por Bitcoinheiros. Essa obra se dirige a facilitar a educação de pessoas dispostas a ser livres pela aquisição de fontes e conceitos para que viabilizem libertação pessoal e intelectual. O início da sabedoria é chamar as coisas pelos seus devidos nomes, por isso se diz que imposto é roubo. O livro foi escrito para economizar o tempo dos autores, que têm que explicar repetidamente a falsidade de diversos mitos, obedecendo à ordem de Marcos 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e a afirmação do professor Olavo, que moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. O Bitcoin, BTC, com a cultura de criptografia e segurança digital, é a boa nova, a revelação de como não colaborar com estruturas e políticas satânicas, como acessar o bot salva-vidas para a liberdade e prosperidade de diversas famílias em uma das habilidades fundamentais para sobreviver financeiramente. Esse texto é um presente a quem quiser entender os motivos pelos quais 1. Desde 2008, não existiu nenhum produto financeiro de renda fixa, na verdade perda fixa, ou variável, na verdade perda variável, como as bolsas bolivarianas, com qualquer expectativa média de ganho real no Legacy, economia formal, o que fica óbvio até mesmo pelo CDI e B3, Bolsa Bolivariana do Brasil, perderem até do ouro guardado no colchão, sistematicamente em ambiente de juros negativos e sem oriagem acelerada. Poupar em Bitcoin é assumir altos riscos de custódia e de volatilidade, com alto potencial de ganho. Poupar em perda fixa ou perda variável é certeza de perda no longo prazo. 2. A maioria dos traders são viciados em apostas e as corretoras funcionam como cassinos. Não há como viver de trade sistematicamente, exceto se você tiver vantagem competitiva sobre os demais atores do mercado, seja na velocidade das execuções, vantagem na criação, difusão ou acesso a dados ou notícias, ou vantagem na capacidade de manipular preço, o que não é o caso de ninguém que emprega dinheiro e tempo em cursos de trade vendidos no YouTube. A literatura científica e a lógica demonstram que, no longo prazo, mais de 95% das pessoas se dão melhor empregando o tempo em seu trabalho ou até mendigando, fazendo o preço médio e corrigindo a diversificação da carteira para manter proporção pré-determinada entre ativos, com rebalanceamento anual ou semestral.
Só quem lucra sistematicamente nessa indústria são vendedores de cursos ou de relatórios e as corretoras. O resto é catar moedas na linha do trem. 3. Qualquer promessa de ganho sem esforço ou risco, como em remuneração garantida acima do mercado, é mentira. Ou não há remuneração sistemática ou não é garantida. As vítimas muitas vezes se enganam com o mantra "está pagando". Ora, todos os esquemas Ponzi pagam enquanto entrarem mais recursos do que saírem. Não existe possibilidade de pessoas cumprirem perpetuamente rendimentos garantidos para fazer trade, que é realmente ganhar de colher para perder de balde. Ou arbitragem, pior ainda, já que a deseconomia de escala em slippage. Se você mandar bitcoins para um desconhecido, provavelmente não vai receber nada de volta, muito menos em dobro, como prometido nos golpes de giveaway, detalhados no capítulo 2. Com impersonificação de Elon Musk, Vitalik, Saylor e outras personalidades, como oferecidos nesta live fake do YouTube. 4. Motivações determinam resultados. Políticos, por mais bem intencionados que sejam, não podem evitar o colapso e o totalitarismo por meios institucionais, como demonstrado por Olson, Hayek e Hoppe. Assim como os déficits sistemáticos e exponenciais dos estados sociais terminam, inevitavelmente, com a destruição de suas moedas e de todos os ativos sob o alcance dos seus governos. Play stupid games, win stupid prizes. As eleições e debates políticos nos próximos anos tendem a convergir para Bitcoin. Os defensores da liberdade tendem a adotar e defender o Bitcoin e os inimigos da liberdade o combater. Em jurisdições com eleitorado relevante exposto ao ativo, candidato incumbente que faz oposição ao Bitcoin é alienado, perdendo parcela de voto e apoio cada vez mais relevante, mais ainda nos lugares em que voto não é obrigatório. 5. Você só é dono dos bitcoins em endereços de que tem controle exclusivo das chaves privadas. Propriedade é um conceito absoluto. Se você tem saldo bancário, ou de ações, ou até escritura de imóvel, e um burocrata pode revogar sua titularidade ou destruir seu valor com tributos, ou até regulações ambientais ou zoneamento, então isso não é sua propriedade em seu conceito original, é outra categoria de direito. Ter saldo de bitcoins em corretora não é ter bitcoins. Assim como ter saldo de reais, moeda fiduciária, em empresa ou banco não é ter reais, é ter créditos que podem ser podres. Qualquer um pode criar endereços de Bitcoin em qualquer dispositivo, mesmo sem acesso à internet. Qualquer um pode minerar, transacionar ou manter saldos em Bitcoin sem autorização ou identificação. Ninguém controla o Bitcoin, nenhuma empresa, nem governo. O sistema não tem responsável nem chefe. Não é possível impor sobre ele lei nacional ou decisão judicial. Não há sequer quem citar em processos. Apenas empresas ou pessoas que operem com Bitcoin formalmente podem sofrer disciplina legal ou jurisdicional. Not your keys, not your coins. 6. Os sinais de colapso civilizacional, dominância de valores femininos, welfare, diluição do valor da moeda, queda de fecundidade e de poupança, desestruturação de famílias e etc., são inevitáveis e cíclicos, demonstrado por diversas teorias de ciclos intergeracionais, como a de Strauss-Hove ou de Sir John Gubb, e, em vez de se aborrecer com eles, se revoltar contra a realidade das coisas, é melhor aproveitar a crise como oportunidade e aceitar que Satoshi Nakamoto é John Galt. 7. Bitcoin é a coisa mais conservadora desde Jesus Cristo. Ele faz a propriedade ser mais perfeita do que já foi. O detentor das chaves em autocustódia bem feita é imune a expropriações e controles de capitais e pode não deixar para ninguém seu patrimônio. Se não deixar para ninguém suas chaves, nem elementos suficientes para as descobrir, o que restaura relações de casamento, paternidade e o controle privado de sucessões. Se Bitcoin ainda existir por mais uma década, deve mudar o mundo mais do que a internet já mudou, inviabilizando o controle de capitais, expropriações e tributos involuntários, explodindo a erosão tributária, criando e destruindo mercados e mudando brutalmente a hierarquia de valores.
Bitcoin é o buraco negro, moral, mental e financeiro. Atrai com força crescente os elementos de maior peso, densidade e proximidade. Quando o Bitcoin desmonetiza ativos, eles se tornam mais baratos, facilitando a vida até de quem nunca o aceitou. No caso do ouro, suas joias auríferas poderão ter mais peso pela metade do preço. Com imóveis, você vai poder morar em um lugar muito melhor pela metade do custo. Nos títulos e ações, famílias vão voltar a ser remuneradas por poupança e poder viver de dividendos e juros reais. Já aconteceram e vão continuar a acontecer escândalos de manipulação de preço, ataques de spam, hacks em empresas, scams, proibições, ameaças de flipping com queda de dominância, criminalizações e restrições regulatórias e fraudes, mas honey badger don't care. Se o sistema continua rodando, o Bitcoin não se importa. 8. Moeda não é dinheiro. Em termos históricos, todas as moedas fiduciárias fiat emitidas por governos viraram pó ou tiveram a maior parte do seu valor perdido em termos reais, historicamente em relação ao ouro. Assim como as coisas mais baratas da vida são pagas em moeda, as demais são pagas em valores como sua liberdade, paz, saúde, amor, honra ou tempo de vida. 9. O maior investimento que se pode fazer é em educação real, que é cada vez mais oposta à instrução formal. A verdade pode ser afirmada por critérios empíricos, como fatos históricos ou da realidade, ou por critérios lógicos, como a ética argumentativa hopiniana. Nunca por autoridade ou convenções, como direito positivo. 10. Aceitar o Bitcoin é imperativo moral. Os governos policialescos e totalitários travam uma guerra de extermínio contra a liberdade. Nessa guerra, as principais, embora não únicas, armas para defender sua liberdade, patrimônio e modo de vida são criptografia e descentralização. O Bitcoin é um buraco negro de riqueza e pessoas de maior densidade moral e mental. Se você não se prostrar à religião civil ponerológica, então agora o judeu é você, seja hinduísta, Falun Gong, cristão ou islâmico. Todos os países serão infernos ou paraísos fiscais e regulatórios. Não haverá meio termo, pode escolher. 11. É relevante conhecer as 10 operações básicas no ecossistema, seus prós, contras e quando e a quem são indicadas. Trade, hold, land margin, trade, loan colateralizado, scam, ransomware, vault, arbitragens, mineração e empreendedorismo. Se já dominou os conceitos e ideias acima mencionados, não precisa continuar lendo. Não se deve emitir opiniões públicas sobre assuntos técnicos para os quais não se tenha dedicado algumas milhares de horas em estudo ou experiência. Os autores descobriram o que realmente era o Bitcoin no início de 2015 e, após isso, dedicaram a maior parte do tempo a compreender e interagir com o ecossistema. Aprendendo com os erros dos outros, evita-se o prejuízo. Da mesma maneira que dependemos de tutores no início da nossa jornada, temos o dever de facilitar o caminho dos que vêm depois, fazendo nossa parte como a plebe do neofeudalismo de Max Kaiser, que logo será a nova nobreza natural, após cumprir a missão como Cyber Hornets. É uma honra viver esse momento da história, em que dezenas de paralelos dos colapsos civilizacionais se repetem, tais como queda de fecundidade, efeminação, infantilização de pautas públicas, diluição da moeda, welfare deficitário, desestruturação de famílias, corrupção e ampla captura administrativa. O Bitcoin é uma das tecnologias para servir de bote salva-vidas para quem perceber a realidade. Por isso se diz, cada um compra e vende Bitcoin no preço que merece, ou quem não comprar Bitcoin sorrindo vai comprar satoshis chorando. Se você é capaz de ler com boa velocidade e aproveitamento em inglês, então para aprofundar leia The Internet of Money 1, 2 e 3, do Andreas Antonopoulos. E se for programador, Mastering Bitcoin, do mesmo autor, ou Programming Bitcoin, Learn How to Program Bitcoin for Strat, de Jimmy Song. Um manual passo a passo é o 21 Lessons, What I've Learned from Falling Down the Bitcoin Rabbit Hole. O opus magnum em português é O Padrão Bitcoin, de Saifedean Ammous,
e os demais livros da trilogia também são muito bons. Esses livros são superiores, em muitos aspectos, a qualquer outra coisa e são facilmente encontrados gratuitamente na internet. A leitura do verbete Bitcoin na Wikipédia, em português e inglês, ou Bitcoin Wiki, também são excelentes como primeiros passos. Sobre as implicações políticas e sociais do Bitcoin, recomenda-se Soft War e Bitcoin Revolution, Ending Tyranny for Fun and Profit. Além do white paper, artigos que não podem faltar em um roteiro de estudo sobre Bitcoin são Bitcoin and Me, Hal Finney, falando de sua sucessão e iminente morte. Why the Youth Elite Dismiss Bitcoin, Croesus. Bitcoin in the Poor. Miceia tem mais de uma dezena de posts geniais no trilema.com. Social Scalability. Dentre dezenas de artigos do Nick Szabo, criador do conceito de Smart Contracts, no unenumerated.blogspot.com e sobre as atualidades, os artigos de Arthur Reis. Ele publica na BitMEX, Medium e Substack. Em português, o Substack do Guilherme Bandeira também é uma grande fonte de informação gratuita sobre o tema. O entendimento da realidade lógica ou empírica é a educação real. Se você não sabe quem é Menger, Bawerk, Mises, Hayek, Rothbard, Hoppe e os Friedman, os três, é altamente recomendável que busque suas obras seminais. Igualmente disponíveis em português em diversos PDFs gratuitos na internet nos sites dos Institutos Mises Brasil e Rothbard Brasil. Não precisa ser libertário para ser bitcoiner. Diversas figuras no país e no exterior, como o próprio Andreas Antonopoulos, têm tendências esquerdopatas claras. Porém, se não compreender os autores acima mencionados, não entenderá os conceitos de lastro, moeda fiduciária fiat, dinheiro, senhoriagem, reserva fracionária, ciclos econômicos e as reais consequências da guerra ao dinheiro e dos juros negativos. Sem compreender a escola austríaca, não entenderá em sua totalidade conceitos como captura administrativa, lei de Gresham, lei de Wagner, lei de Michaels, curva de Laffer, efeito Cantillon, efeitos estruturais deflacionários, demografia, envelhecimento, desalavancagem bancária, disrupção tecnológica. A insustentabilidade dos níveis de endividamento máximos públicos e privados, a velocidade da moeda e a diferença entre inflação, base e agregados monetários e os índices de preços. É devido a esses fatores deflacionários que o governo conseguiu aumentar os agregados monetários, base monetária e dívida pública, por mais de 10 anos e mais de 10% ao ano em média, e ainda mantém alegações de que remunerações patéticas de um dígito são juros real positivo. A vovó No Coiner, que recebeu 90% do CDI desde 2008, teve mais de 15% ao ano de perda real, devido à inflação medida pelo aumento da base agravada pela perda de riqueza no país. E ainda tem que pagar imposto de renda, mesmo com perda em termos reais, pelos ganhos meramente nominais. Quando você compreende que o mundo e o Brasil vivem em um ambiente de juro real negativo, descontando o aumento da base monetária e o risco, entende que nenhum produto financeiro convencional pode ser considerado investimento. Aí sim é possível entender por que produtos como o ouro, que sequer pode ser considerado investimento, ganharam da inflação oficial e até mesmo do aumento do salário mínimo desde o início do Plano Real. Se o total de meio circulante aumenta mais de 10% ao ano, o governo enriquece. A. Diluindo sua dívida e o valor de suas obrigações futuras como passivo autorial. E B. Aumentando a tributação ao inflar ganhos nominais. Nessa situação, quem poupou nessa moeda ou consolidou renda nessa moeda foi diluído em mais de 10% ao ano devido à nova moeda criada e, mais que isso, através do aumento de impostos decorrentes. Por isso se diz que o imposto mais cruel é a inflação, porque afeta quem confiou no governo e afeta mais os pobres que, antes do Bitcoin, tinham acesso reduzido a produtos financeiros e soluções de proteção à inflação. Segundo o Banco Central do Brasil, a base monetária alcançou 427,8 bilhões em outubro, aumento de 4,7% no mês e de 46,3% em 12 meses. Gráfico abaixo, também do Banco Central do Brasil, não cobre período recente.
Ora, se o PIB caiu e o número de reais aumentou em mais de 28% em 2020, quanto foi a perda de quem poupou em reais, mesmo que remunerado pela Selic, abaixo de 3% de remuneração média em 2020? Desde 2011, os únicos anos que o IPCA não apanhou do M2 foram os 3 com queda do PIB. De 2008 a 2021, M2 do dólar só fez subir, 162%, entrando em um período de baixa 2022 até o início de 2024, com a subida de juros e o QT. No Brasil, o M2, no mesmo período, subiu 262% e continuou subindo em 2022, mais de 16%, e 2023, mais de 18%. Para consultar no TradingView, M2 do dólar é M2SL e do real é BRM2. No resto do mundo, a situação não é muito melhor. Os agregados monetários globais, moedas de todos os governos, cresceram em um ano, até meados de 2021, mais que 32% do PIB global, e os mercados comemoram um crescimento estimado em 6% ao ano. De fato, o ano da fraudemia foi excepcional, mas as desculpas excepcionais para gastos emergenciais tendem a ser cada vez mais comuns. Guerras, pandemias, desastres reais provocados ou simplesmente inventados, ou até mudanças climáticas. Há 3 formas principais de governos se financiarem: A. Tributos, limitados pela curva de Laffer. B. Emissão de moeda, limitada à destruição de valor do meio circulante, como na Venezuela e no Zimbábue. E C. Emissão de dívida, limitada à disposição de credores a emprestar com custo marginal exponencial. As 3 fontes estão próximas dos limites. As consequências de aumentar a carga tributária são: 1. O aumento dos custos de produtos e serviços e a destruição de riqueza devido a transações que deixam de ser realizadas por essa subida de preços, perda do bem-estar social. 2. Enriquecimento de aspones e empobrecimento de produtores e consumidores. E 3. Decomposição de instituições com ampliação das vantagens de comportamentos oportunistas. Se um banco central emite mais moeda, ele dilui o valor daquelas já existentes, inclusive o valor de sua própria dívida em moeda soberana, e destrói a riqueza de quem poupou em fiat, traindo e empobrecendo quem confiou nele. Quando o governo emite dívida, ele retira investimentos que iriam para atividades produtivas e destrói todos os empreendimentos com expectativa de retorno corrigida pelo risco, inferior à remuneração de seus títulos. Também no gasto de recursos arrecadados, o Estado destrói riqueza, uma vez que seus gastos não respeitam critérios de mercado e competem com os entes que realmente geram riquezas, e eleva para esses o custo de bens e serviços que venham a adquirir. O monopólio da violência é uma máquina de produzir corrupção, miséria e terror. Você realmente acha que há alguma chance de as curvas de carga tributária e déficit serem invertidas? Como proteger sua família disso? Com dados mais atualizados, seria ainda mais brutal a demonstração dos déficits públicos, carga tributária, aumento dos agregados e endividamentos estruturais. Se você investiu em qualquer coisa que não rendeu líquido e descontado de risco mais de 28,6% em 2020 ou 18,22% em 2023 em reais, perdeu riqueza. Era melhor ter estocado bem não perecível ou comprado galinhas. A única medida objetiva de inflação é o aumento da base monetária, que foi superior a 20% ao ano em real nos últimos anos, somando reais criados por meio das reservas fracionárias dos bancos e pelo governo. Esses efeitos não são percebidos por muitos, devido aos fatores estruturais de redução de preços, porém, suas consequências em longo prazo são inexoráveis, uma vez que os fatores deflacionários não são perpétuos. Quem não perceber vai sofrer. O Brasil envelhece 6,5 vezes mais rápido que os Estados Unidos e o dividendo demográfico já foi desperdiçado. O imposto inflacionário Hidden Tax de Friedman não apenas dilui o valor dos reais, moeda fiduciária, como aumenta o pagamento de imposto de renda, via aumento de valor nominal dos bens e dos salários. Ora, se um bem, seja casa, carro, ação ou barra de ouro, que custava R$ 100 é vendido 30 anos depois por R$ 100 mil,
Formalmente, 99,9% do seu valor de venda seria lucro para fins tributários, mesmo que seu valor real 30 anos depois fosse inferior ao seu valor real original. Exemplo claro é a grama de ouro. Sua cotação em julho de 1994 foi de R$ 11,45. Se vendido em maio de 2020, quando a cotação chegou a R$ 321,35, formalmente, R$ 310 seriam lucro e tributáveis, mesmo que esses R$ 310 comprassem menos bens em 2020 do que R$ 11,45 compravam em 1994. Ou seja, o imposto inflacionário aumenta a arrecadação ao inflar nominalmente a renda. Amplia a capacidade do Estado de se endividar ao reduzir o valor real de sua dívida, dilui o valor dos detentores de moeda e títulos de dívida, empobrecendo quem confiou no governo. E subtrai das famílias os benefícios deflacionários da tecnologia. Por isso, a inflação deve ser medida por aumento da base monetária e não por índices de preços, como IPCA no Brasil ou CPI nos Estados Unidos, usualmente manipulados. Grandes mentes discutem ideias, mentes medianas discutem eventos e as mentes pequenas discutem pessoas. No white paper, não há qualquer consideração explícita sobre política ou economia, mas a mensagem incluída no bloco Gênese do Bitcoin e as postagens em fóruns de seu criador, Satoshi Nakamoto, deixam claro que o Bitcoin só se tornou necessário devido aos abusos dos governos em emitir moeda desenfreadamente. Até agora, o número de reais criados pelo governo aumentou mais de 45 vezes nominalmente e mais que triplicou em relação ao PIB desde 1994, e em manter níveis exponenciais de déficit, vide o governo norte-americano que gasta mais do que arrecada desde 2001. O resultado disso é a explosão da base monetária do dólar, em mais de 10 vezes, e da dívida pública em mais de 5 vezes em 20 anos. Moeda puramente fiduciária, fiat, é a que não é conversível, sem lastro algoritmo nem físico, e só é aceita por imposição legal, denominada curso forçado, como o real, o euro ou o dólar após 1971. O poder de emissão ilimitado cria estímulos perversos para que déficit e endividamento exponenciais sejam uma constante e atinjam níveis sem precedentes. Há 10 vezes mais riqueza em fiat que em ouro, e mais dívida do que em moedas fiduciárias M2. As políticas de guerra ao dinheiro, restrições de uso e propriedades de moeda alodial e os juros negativos permitem ampliar ainda mais o endividamento público e o totalitarismo financeiro. Exemplos dessas limitações ao uso e à propriedade da moeda física, ouro e outras formas de moeda alodial são, desde 2015, as restrições de uso de moedas para transações privadas na Itália, na França e na Espanha, coroadas com a retirada de circulação das cédulas de 500 euros. E a propriedade limitada sobre ouro na Alemanha e na Índia, e proibida nos Estados Unidos de 1934 a 1975. O resultado do juro real negativo, além da elevação artificial dos valores dos ativos, foi a desigualdade social sem precedentes. O juro mundialmente apresentava tendência de queda desde 1981, mas o ápice do processo foi demonstrado na última década, em que até o ouro no colchão superou métricas como o índice Bovespa ou CDI, ou seja, qualquer investimento bancário sem riscos extremos, o que tende a se agravar com a normalização dos juros e destruição de valor dos ativos convencionais, Legacy System. Como demonstrado nas fórmulas do valor presente líquido e do CAPM, considerando riscos de mercado e idiosincráticos, os ativos que têm fluxo de caixa independentes de taxa de juros, como ações, pontos comerciais e imóveis para aluguel, são usualmente avaliados pelas expectativas médias de fluxos descontadas da taxa de juros. Ou seja, considerando riscos da expectativa média de retorno, um ativo qualquer que gere renda teria a sua avaliação equivalente ao quanto de moeda no sistema bancário pagaria nos juros de mercado. Quanto menor a taxa de juro, maiores ficam as avaliações dos ativos, ceteris paribus, considerando demais fatores constantes. Nessa simplificação, se uma casa gera aluguel de R$ 1.000 por mês, independente de taxa de juros, e a taxa de juros é de 1% ao mês, 12,68% ao ano, a casa valeria 100 mil, pois 1.000 é 1% de 100 mil. Se a taxa de juro cai para 0,1% ao mês, agora ela gera fluxo equivalente a 1 milhão,
pois 1.000 é 0,1% de 1 milhão, e, se os juros caem para 0,1% ao mês, são necessários mais de 12 milhões em investimentos para equivaler ao seu aluguel. Imagine agora o tamanho da distorção e de como são inflados os preços de imóveis e ações, quando os juros reais descontados da inflação são negativos, e o quanto os ativos podem se desvalorizar quando os juros voltarem ao normal. Esse também é um motivo de haver enorme potencial de desvalorização dos ativos como a normalização de juros. Além da captura administrativa, esse tabelamento imoral de preço foi a principal causa do aumento das desigualdades sociais no mundo nas últimas décadas. Primeiro, multiplicando por ordens de grandeza a avaliação dos ativos dos ricos, às vezes apenas sua residência, que em muitos centros urbanos multiplicou centenas de vezes o valor nominal em gerações. E, segundo, desestimulando a poupança, facilitando o endividamento subsidiado com hipotecas como bem descrito no filme The Big Short. Por isso, os bilionários multiplicaram suas fortunas, enquanto os micro e pequenos empresários foram obliterados no caos social decorrente do vírus chinês, no que se denominou recuperação em K, Wall Street para cima, Main Street para baixo. Privilegiados, cantilionários para cima e empreendedor honesto das classes média ou baixa destruído. Além da destruição de valor derivada da normalização de juros, outros dois fatores vão corroborar a perda de valor dos ativos convencionais, imóveis, ações e títulos. Primeiro, a reação agressiva dos governos, sistematicamente deficitários, em face da queda de arrecadação, erosão tributária, elevação dos níveis de regulação e tributação. E segundo, as mudanças tecnológicas, que tornam grande parte, se não a maioria dos imóveis, ações e moedas obsoletos. Teletrabalho e comércio virtual reduzem a demanda por imóveis comerciais, como grande exemplo dessa tendência. Assim, quem conta com investimentos em imóveis, ações ou títulos pode ter seu futuro comprometido, como aqueles que contavam com aluguéis de linhas telefônicas, placas de táxi ou dividendos da Kodak. Crescimento deriva de ganhos de produtividade, com avanços tecnológicos de escala ou institucionais, ou aumento de poupança ou população. Com o crescimento do Estado, redução e envelhecimento populacionais e redução sistemática da poupança privada, inclusive devido aos juros real negativo, a tendência é o crescimento econômico ou diminuir. Quem conta com previdências privadas ou públicas não está em melhor situação do que quem poupa na perda fixa ou perda variável do legacy. As previdências por capitalização são inviáveis em regime de juro real negativo. Investimentos perdem sistematicamente o valor, o que é agravado pelas taxas de administração, e as previdências por sistemas de caixa, repartição, são matematicamente inviáveis, com taxas de fecundidade e taxas de emprego e contribuição insuficientes e decrescentes. Fecundidade no Brasil cai desde 1950, já está abaixo de 1,7 e seria necessário estar acima de 2,1 para manter a população estável. A população brasileira já envelhece exponencialmente desde 2018 e, com o fim do dividendo demográfico, tende a cair após 2030-2040, até que as motivações para ter famílias numerosas voltem a existir. O que muitas pessoas não percebem sobre a crise de baixa taxa de natalidade é a rapidez impressionante desse declínio. Esse gráfico, New York Times, ilustra a queda significativa dos nascimentos em apenas um ano. A causa do colapso de fecundidade é o ginofascismo com a destruição das famílias através de políticas de engenharia social totalitária. Diversos estudos empíricos e teóricos indicam que a causa determinante para o colapso do casamento e da fecundidade foi institucional, o desequilíbrio de remuneração e direitos entre sexos. Quando há excessos em direitos e renda de mulheres, a fecundidade e o percentual de casamentos bem-sucedidos despenca, assim como os dismorfismos sexuais físicos e mentais, masculinizando mulheres e efeminando homens, como explicado no Universo 25. Dados primários de diversos estudos sérios, usualmente rotulados de masculinistas ou antifeministas, e pela própria epidemia atual de insanidade mental causada, em grande medida, pelas mentiras e distorções do welfare com famílias disfuncionais, indivíduos sem perspectiva de progresso material, explosão de nenéns, ou de formar famílias com números de amigos íntimos e parentes despencando em populações cada vez mais dependentes do Estado. A infância mental é denotada por decisões e reações emocionais em vez de racionais, pela efeminação da sociedade
e pela incapacidade de assumir responsabilidades básicas, atribuindo a outras pessoas ou instituições a obrigação de resolver seus problemas pessoais e a culpa pelas suas derrotas, como se observa nos eternos adolescentes que acreditam que o Estado deve ter que dar educação e saúde gratuitas, ou aqueles que, sem trabalhar, estudam para concurso ou fazem terceira ou quarta graduação aos 30, como Charlinho de Hermes e Renato, educacionistas. Ou aqueles fracassados que culpam sombras pela sua derrota, terceirização moral, seja pela cor, os judeus, o capitalismo opressor ou seus pais. Quando alguém entende que ninguém te deve nada, torna-se adulto mentalmente. Se optar por tomar a Matrix Red Pill e ser livre, vai passar a ser responsável. Vai ter que estudar, entender e assumir as consequências de seus atos. Liberdade absoluta é responsabilidade absoluta. Ser livre não é sinônimo de fazer o que tiver vontade. Quanto mais autodisciplina e autocontrole, quanto mais entendimento, mais liberdade, mais poder e mais responsabilidade. Então, se está pronto para deixar a infância política, mental e financeira, pode continuar. Já está mais que consolidado que a instrução formal hoje é oposta à educação real, como já demonstram Taleb e Robert Kiyosaki no livro Fake Money, Fake Teacher and Fake Assets, Ativos, Moedas e Professores de Mentira. Bill Gates e Zuckerberg largaram os estudos para empreender. Amancio Ortega e Steve Jobs nunca foram alunos de qualquer faculdade e Thomas Edison largou a escola no segundo mês. Isso sem contar os exemplos de sucesso sem formação universitária no país, desde Luiz Inácio e Alcolumbre até os bilionários Joesley e Wesley Batista, que sequer terminaram o colegial. Como mencionado na postagem seguinte, dados oficiais indicam que apenas 12% dos maiores de 15 anos no Brasil em 2020 eram alfabetizados em nível proficiente. No passado, o consenso era o pensamento mítico e mágico e abordagens concretas e objetivas eram minoritárias. A alquimia era dominante e química estudo marginal. A astrologia foi dominante por séculos e a astronomia era marginal. Hoje, com a academia profundamente infiltrada e subvertida, disciplinas inteiras continuam dominadas por pseudociência, misticismo e ideologia pura, como a nutrição baseada em Ansel Keys, a economia baseada em marxistas e keynesianos ou o direito baseado em positivismo jurídico ou em ativismos ainda mais baixos, intelectual e moralmente. Políticos têm interesse que as crianças do povo sejam educadas para serem independentes, ricas e inteligentes ou dependentes, pobres e imbecilizadas. Quem controla a escola pública e a educação formal regulada? Os pais ou os políticos? Quando alguém compreende a resposta dessas perguntas, entende que o governo, socialismo, comunismo não é incompetente. Ao contrário, o governo é altamente eficiente em aumentar o poder do Estado e a riqueza dos governantes, incluindo aí todo o estamento burocrático. Os eleitos, o deep state, os aspones, concursados e especialmente os amigos do rei ou consórcio, como prefere Olavo de Carvalho em Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, ao se referir aos maiores beneficiários da captura administrativa, degeneração derivada do aumento do Estado além de suas funções próprias de jurisdição e defesa. Olavo de Carvalho atingiu seu nível de popularidade e influência exatamente por despertar na população o entendimento de que 1. O coletivismo é a expressão do mal absoluto, em termos de direitos naturais ou até espirituais, trazendo a público fontes como Eric Voegelin, Laila Rostier, Mentalidade Esquerdista, Lobachevsky, Ponerologia Política, Solzhenitsyn, Arquipélago Gulag. 2. O Estado tende a aumentar seu poder exponencialmente, como descrito no Jardim das Aflições, apenas com argumentos retóricos e históricos, como de Juvenal. O poder, história natural do seu crescimento. E 3. O meio de aumentar os poderes do Estado de maneira exponencial é a engenharia social planejada e indiciosa, destruindo a inteligência pela instrução formal controlada por burocratas, desestruturando as famílias com leis feministas e estímulo à promiscuidade, infiltrando e subvertendo instituições sociais, incluindo aí a moeda, infantilizando eleitores e efeminando homens, corrupção da inteligência. Os problemas do professor Olavo com os pagamentos do seu curso são excelentes exemplos da urgência da educação em relação a criptomoedas.
Se o curso fosse pago em Bitcoin, uma ou outra cripto pseudonônima, nem que fosse stable dollar, problemas com o PayPal, PagSeguro e IRS, Internal Revenue Service, ou Receita Federal do Brasil, seriam evitados e a identidade dos alunos preservada, em vez de expostas a governos e corporações militantes para expurgos presentes e futuros. Também quem doou a Bolsonaro através de Pix se doxou e muitos foram vítimas de expurgos em decorrência dessas doações. Avisos foram dados, quem ignorou não teve como ignorar as consequências. Jair manter dezenas de milhões de reais em doações financiando o governo Lula demonstrou mais uma vez a quem ele serve. O voto real é o que você faz com seus recursos, seu tesouro está onde estiver seu coração. O voto nas urnas tem chance lotérica de fazer alguma diferença. Isso se a eleição não for aberta e totalmente fraudada como na Venezuela. Cada centavo de consumo ou poupança gera consequências. Assim como a educação pública não visa educar, a imprensa progressista não tem como objetivo informar nem convencer. Ela tem como objetivo intimidar, amedrontar e dessensibilizar as vítimas, subversão e contra-inteligência. A maior parte das concessões públicas visa abertamente a desinformação, a inversão de valores morais e as fake news, como popularizado por Trump. A infância política é identificada pelo cultivo da arrogância fatal, crença irracional de que a sociedade pode ser planejada e regulada positivamente por uma autoridade central sem qualquer skin in the game, devidamente refutada por Hayek, dentre outros, no O Uso do Conhecimento na Sociedade. A infância financeira advém da crença de que é possível constituir riqueza, ou mesmo manter padrão de vida, pagando metade de sua renda de tributos e usando a outra metade para pagar por aquilo que já pagou ao Estado para te prover. Essa condição de infância é usualmente evidente em quem usa a moeda estatal exponencialmente diluída para acumular sua poupança na perda fixa, para quem confia em contribuições a sistemas de previdência sustentáveis ou para os arrojados que confiam o futuro de suas famílias exclusivamente na compra de ações de empresas e fundos submetidos à soberania de estados sociais. Se quiser entender melhor que dinheiro é a forma de concentrar tempo e liberdade, assista no YouTube a Hidden Circuits of Money, com Mike Maloney. Se o leitor tiver menos de 40 anos, provavelmente não vai receber nada significativo de aposentadoria, mesmo que seja servidor público. Caia na real. De onde acha que o governo brasileiro vai tirar dinheiro para pagar a aposentadoria em 35 anos, quando for o país mais velho das Américas? Sua poupança e sua eventual herança em 10 anos poderão não valer nada, como os ativos dos venezuelanos que viraram pó. A solução está no conhecimento. Se você continuar a leitura, vai ser exposto a verdades que podem te libertar. Por esses motivos, foi criada uma alternativa de reserva de valor superior ao ouro em certos critérios aristotélicos do dinheiro: o Bitcoin. Os atributos de moeda são fungibilidade, as unidades serem indistinguíveis umas das outras, divisibilidade, durabilidade, transportabilidade e, se além de moeda for dinheiro, deve ter o atributo da escassez, para servir de reserva de valor. O Bitcoin é mais divisível, mais transportável, mais fungível, já é mais escasso em oferta marginal, inflação anual, que o ouro após maio de 2020, e até agora tem sido durável, embora esse critério do track record do ouro imponha superioridade com milhares de anos e maior resiliência. Pontas de flecha, contas para fazer pulseiras e colares, e ferramentas de obsidiana, rocha magmática, foram demonetizadas pelo cobre. O cobre foi demonetizado pela prata, a prata pelo ouro, o ouro por fiats. Agora, fiats estão sendo demonetizadas pelo Bitcoin, a abstração suprema. Esse processo ocorreu no mundo em milênios, e no Brasil em poucos séculos, com os indígenas, denotando ser orgânico. Em todos os processos anteriores, os amigos do rei enriqueceram às custas dos poupadores. Agora, o varejo, a plebe, pequeno investidor, enriqueceu antes do legacy, instituições tradicionais, fundos, bancos e governos. Por isso o Bitcoin não é a oportunidade da geração, mas a oportunidade da história da humanidade. Há falha grave na argumentação de quem defende que a morte das moedas fiduciárias, o fim das empresas zumbis e a irrelevância de governos são processos inevitáveis devido à queda dos custos de transação e aumento dos custos administrativos, como detalhado por Coase, Calabrese e Melamed. Quem prevê a inevitabilidade do futuro baseado em projeções de tendências econômicas são os marxistas e malthusianos. Ambos erram completamente.
Nesse aspecto, há mais razão com Paulo Cogos do que com Peter Turguniev. A engenharia social da fraudemia deixa claro como populações podem aceitar a destruição de grande parte da economia privada e da revogação de liberdades com base em mera propaganda estatal ou atos abertamente ilegais. Há pessoas muito inteligentes que não entendem a urgência e utilidade do Bitcoin, simplesmente por viverem em bolhas de crença na legalidade e legitimidade estatal. Se você acredita que o governo te deu educação, saúde e segurança, e que a moeda emitida por ele te protege de perdas, não haveria por que migrar para as nuvens. Classe média do primeiro mundo, aspones, marajás, empresários amigos do rei e os mais corrompidos moralmente vão ser os últimos a aceitar. Por isso se diz que o Bitcoin é um buraco negro que atrai primeiramente aqueles elementos de maior massa e densidade intelectual e moral. Procedimentos de lockdown, confinamento de gente inocente e saudável, sem qualquer fundamento empírico ou lógico, que destrói empresas, empregos e poupança, ou a obrigatoriedade do uso de máscaras de pano ineptas e insalubres, mesmo após resultados superiores em instituições, economias e imunidade de manada, em países que não adotaram o lockdown, como Suécia e Uruguai, demonstram como a humanidade pode perder liberdades e riqueza rapidamente e sem motivo real, vez que a mortalidade da doença é menos de 2% em septuagenários, Diamond Princess, e em menos de 1 para 1.200 em saudáveis, USS Theodore Roosevelt, sem tratamentos específicos com as cepas iniciais. Trata-se de arrogância fatal prever o resultado de futuras interações de mercado entre bilhões de agentes. Como experiências de ditaduras totalitárias na China, Cuba e Coreia do Norte provam, governos podem sim, interferindo em custos de transação e novas tecnologias, podem reduzir brutalmente os custos administrativos de controle social. Várias tecnologias superiores em diversos aspectos já foram rejeitadas no teste real de eficiência no mercado, ou por interferência regulatória. Essa argumentação indica que a Web 1.0, sites estáticos e não interativos, foi capaz de tomar serviços postais obsoletos como e-mails, locadoras de DVDs, vendas de CDs igualmente eliminados por serviço de download. A Web 2.0, sites interativos e apps, destruiu grande parte dos mercados de transportes e táxis, Uber e similares, telefonia, Skype, WhatsApp, comércio presencial com entregas como Rappi, Uber Eats e iFood, e até imóveis comerciais, com telemedicina, teletrabalho e escritórios virtuais. E a Web 3.0, inteligente e descentralizada, iria igualmente inviabilizar a capacidade de governos de proibir ou interromper a oferta de serviços e produtos na internet, vez que o Uber pode ser fechado ou interrompido por uma jurisdição, mas não o Bitcoin e o Arcade City. Com a substituição de smartphones por wearables, dispositivos vestíveis, é possível que o governo veja e ouça mais do que as pessoas veem e ouvem em seu meio, com câmeras nos óculos de realidade aumentada ou virtual, ARVR. Com a popularização do uso da internet, Big Data e Machine Learning, grandes empresas têm poder de interferir na opinião pública e eleições, como no escândalo de Cambridge Analytica e nos diversos escândalos que comprovaram que Facebook, Google e outras empresas têm compromissos íntimos com grupos de extrema esquerda. Com o fim das moedas alodiais, novos níveis de totalitarismo e controle são iminentes, inclusive permitindo juros ainda mais negativos e mais gasto estatal. Se o mundo futuro será um paraíso regulatório e fiscal comparado com o presente, ou se será um inferno totalitário, depende das ações que tomarmos hoje, inclusive por meio da divulgação do Bitcoin e do desinvestimento do Legacy. Essa foi a maior motivação para escrever esta obra. Pouco ou nada importam as boas intenções de qualquer governante. Como se diz no ditado popular, de boas intenções o inferno está cheio. Como já foi comprovado por Hayek em O Caminho da Servidão, uma vez adotado o Estado Social, welfare, o caminho para o colapso é inevitável. Para terminar o prólogo, é necessária a demonstração, corolário, do quão frágil e improvável qualquer melhora pelo voto em uma breve digressão sobre o governo que seria oposição a tudo que estava posto até então. Bolsonaro foi eleito com as principais promessas de combater o desarmamento e o comunismo, desaparelhar a administração e reduzir o Estado. Após eleito, foi usualmente referido como bonobo, broxa e o maior traidor e covarde dos 500 anos, por diversas personalidades que apoiaram e financiaram sua eleição por não ter desnazificado a administração, permitindo a explosão da corrupção, desmoralização, emissão de moeda e dívida e até mesmo a queda de produção e consumo de energia anos seguidos,
com fuga de cérebros sem precedente. Duas frases que se provaram verdade foram: vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição, e o poder judiciário não vale nada, o que vale são as relações entre as pessoas, do ex-presidente réu criminal descondenado que restou impune sem passar um dia sequer em cadeia real. Bolsonaro prometia privatizar e reduzir gastos públicos e tributos, flertando com o imposto único, fechamento do STF, corte de bolsas vagabundagem e armamento de fuzil para fazendeiros. O resultado após a maior parte do mandato foi: 1. Ampliou o desarmamento, reduzindo o número e a natureza das armas que um cidadão comum pode ter no SINARME, Sistema de Registro de Armas de Cidadãos Comuns, indicando para o Ministério da Justiça sucessivos agentes admiradores e ativistas da extrema esquerda que, por sua vez, aparelharam o Ministério da Justiça com desarmamentistas convictos. 2. No Ministério da Fazenda, como na maioria dos ministérios, indicou majoritariamente esquerdistas e gente comprometida com a extrema esquerda, como a nomeação da família de Léo Pinheiro, um dos principais operadores do Mensalão, para a Caixa, de Gustavo Franco, íntimo de FHC e ele não ativo na época da eleição, e Levi, ligado e indicado por Dilma e que estava no jantar de Cabral em Paris para o BNDES, e de gente do BTG, cujo controlador é ex-presidiário por ser o banqueiro de Lula, para a maioria dos bancos públicos. 3. Nas mudanças legais, ampliou os privilégios feministas, a engenharia social e a carga tributária, reduzindo a poupança e a renda privada com uma reforma de previdência imoral e estatista que pereniza a miséria. 4. O Enem de 2019 foi amplamente considerado o mais vergonhoso em sua desorganização e progressista em seu conteúdo desde sempre, e o de 2020 nem se fala. 5. Em vez de combater o comunismo e cortar relações diplomáticas com ditaduras criminosas, Jair prometeu em discurso na ONU facilidades como o ingresso no país sem visto de agentes do regime mais assassino e genocida da história, enquanto seu vice propunha abertamente casamento do país com o Partido Comunista Chinês, o PCC. 6. Em vez de eliminar estímulos perversos de Bolsa Farelo Petralhas, que subsidiam o ócio e a informalidade, sancionou o maior programa de subsídio à vagabundagem com auxílio emergencial a mais de 66 milhões de pessoas, excluindo qualquer empregado ou servidor, e, em ano eleitoral, propôs imposto de renda negativo para perpetuar esses pagamentos. Após perder as eleições, Jair não pediu asilo político para denunciar o regime no exterior, voltando e legitimando o governo de quem jurava combater. Estimulou em vez de impedir os protestos de seus apoiadores que culminaram nas prisões do 8 de janeiro. E, para coroar a total submissão, ao receber mais de 17 milhões de doações no Pix, 8 vezes o valor de seu patrimônio declarado ao TSE, ainda alega ter usado os recursos para financiar o governo de quem jurava ser opositor em títulos em real e ações judiciais. Se pedisse doações em Bitcoin, não teria doxado os doadores para expurgos e seu capital já teria sido multiplicado diversas vezes em real em menos de 2 anos. Desinvestimento é a única oposição real em ditadura de exceção. Ter qualquer ativo que financie ditadura de exceção bolivariana é financiar seus crimes. Quando o voto na urna e a opinião da maioria são irrelevantes, relevantes passam a ser os votos com os pés, onde coloca o dinheiro, ou com armas, lutando para reconquistar as liberdades. Os estados sociais hoje são deficitários, como previsto por Hayek, e não são sustentáveis. Eles tendem a se transformar em 1. Ditaduras totalitárias como a China, com seu estado policial com monitoramento e controle draconiano e milhões de vítimas em campos de concentração para retirada de órgãos por crimes políticos, como ser cristão ou islâmico. Ou 2. Paraísos regulatórios e fiscais de portas abertas ao Bitcoin, seja vendendo cidadania sem imposto de renda, Sankits, residência com isenção perpétua, ZUG, ou outros benefícios como Gibraltar, Curaçao, Malta, Estônia, Paraguai, Portugal, Coreia do Sul, Japão ou El Salvador. Desde a antiguidade clássica até os pais fundadores, reconhecia-se que a democracia é uma degeneração da república. Tanto que nem empregaram o termo em sua Constituição, única a durar mais de 2 séculos, com exceção de San Marino. Tanto é uma corrupção da ideia da sociedade pública no condomínio em que os porteiros votam, que a Coreia do Norte e a Alemanha Oriental, apesar de suas experiências criminosas, tinham democrático em suas denominações oficiais.
Roupa demonstra que a democracia virtualmente garante que somente os maus e perigosos cheguem ao topo do governo, o que é comprovado nos casos de redução do Estado com explosão de riqueza e desenvolvimento em Hong Kong, Coreia do Sul e Singapura. Isso não ocorreu onde havia democracia, mas sim legalidade e garantia de direitos à propriedade. Também é demonstrado há décadas, tanto pelas escolas de economia política do Public Choice, teoria das escolhas públicas, e de Bloomington, que é categoricamente impossível regenerar estado de exceção totalitário por vias institucionais e tampouco sem eliminar as elites dirigentes ou grupos concentrados de interesse, como demonstrado no problema de Olson, ou problema da ação coletiva. Para eles, as únicas alternativas a ditaduras de exceção são votar com os pés, desinvestir e migrar, votar com armas, matar e arriscar-se a morrer, ou enfrentar a submissão, o terror e a miséria. Como todo confronto em que não há chance de acordo, as opções são fuga, luta ou submissão. Bitcoin é muito atraente para o ponto de vista libertário se pudermos explicá-lo corretamente. Eu sou melhor com código do que com palavras. Satoshi Nakamoto. É mais fácil o macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar. Salvar a si mesmo é muito mais fácil que terceirizar a responsabilidade, terceirização moral, de salvar a sua família ou garantir seu sustento na velhice, esperando um salvador da pátria ou melhorias institucionais que não ocorrerão. É assumir sua responsabilidade e fazer seu hedge ou shortar abertamente o que aponta para queda iminente. Aí restam o lucro e a tranquilidade, mesmo ao ouvir os absurdos da mídia oficial ou dos políticos eleitos. A utilidade da informação não é permitida quando partilhada, por isso, PI, propriedade intelectual, é roubo. Sua natureza é violenta, vez que a única maneira de impor esses direitos é involuntária por monopólio não contratual. Sinta-se à vontade para reproduzir parcial ou totalmente a obra, contanto que referencie a fonte. Em uma lista de personalidades relevantes na comunidade para a busca de mais conteúdo não podem faltar Fernando Urrich, Safiri Félix, grandes speakers de Bitcoin que produziam conteúdos muito didáticos para iniciantes. Richard Rittenbard e Luiz Fernando Roxo também têm excelentes materiais, como a série Os Antifrágeis, explicando a obra de Nassim Taleb capítulo por capítulo. Há canais de resumos de notícias como Visão Libertária, Ideias Radicais, ressalvado que já elogiou a Atlas, Pirâmide Descarada e apaga vídeos quando muda de opinião, Investidor Libertário, Roberto Pantoja e Coreia com K. Quanto à análise técnica, os principais atores em português são Guilherme Renaud e Fausto Botelho. Acertam mais do que erram, mas ambos já foram oprimidos. Os bitcoinheiros são maximalistas de alto valor e reputação. Número de seguidores e views não são medidas de qualidade na internet. Diversos golpistas e piramideiros têm centenas de milhares de seguidores. Inclusive o YouTube há anos lucra com crimes e golpes anunciados na plataforma. Há entes mais antigos na comunidade e com muito mais conhecimento técnico, reputação e horas dedicadas ao ecossistema que os autores, como Felipe Mica, Alan Reicher, Rodrigo Souza, Marco Canu, Algorista, Daniel Fraga e Narcélio Filho. Se tiver dúvida sobre a reputação de alguém, verifique, pergunte a alguém em quem confie, construa sua rede de confiança. Web of Trust. Uma das máximas da comunidade é Don't Trust, Verify. Não confie, verifique. Everyone is a scammer, and willpower is your only defense. Outras fontes em português recomendadas para quem passou do básico são o relatório da Paradigm Education, que chamava Café com Satoshi, Área Bitcoin, que também vende treinamentos, os relatórios de Block Trends e o portal Livecoins. Em inglês, os principais canais do YouTube são Ione Appleberg, Robert Bradlove, TFTC Marty Brent, Swan Bitcoin, Bitcoin Seasons e Bitcoin Fix This, do Jim Song. Para um nível mais avançado, além das comunidades nas redes sociais, os podcasts de Stephen Livera, Laura Shin, Bitcoin Unchained, e do Peter McCormack, What Bitcoin Did Podcast, Anthony Pompliano, The Pomp Podcast, Guy Swan, Bitcoin Algebra, Saifedean Amos, The Bitcoin Standard Podcast, que tem crescido mais que os canais de YouTube e BitChute. Uma etapa importante na educação em criptomoedas é cursar MOOCS,
cursos virtuais normalmente gratuitos, como o da Universidade de Nicósia ou o curso sobre economia austríaca e Bitcoin da The Bitcoin Standard Academy, de Saifedean. Esse foi o prólogo à terceira edição de Bitcoin Red Pill, o renascimento moral, material e tecnológico, de Alan Schramm e Renato Amoedo. Muito obrigado por sua audiência. Apoie as ideias de liberdade.